regulamentação da reforma tributária, votada pela Câmara dos Deputados em Brasília na semana passada, prevê um aumento expressivo de impostos para o mercado imobiliário. Segundo estudos do setor, com a nova regulamentação, a alíquota média de tributos quase dobrará. Vai saltar de 8% em média para 15%. O sistema COFES-Cresce está se movimentando desde a votação na Câmara. Por apenas 4 votos no plenário da Câmara, o resultado não foi o esperado para a categoria. E reverter esse resultado negativo no Senado agora é o objetivo do sistema COFES-Cresce. Estamos discutindo esse assunto hoje no programa Conexões Imobiliárias e a gente recebe o professor também, Hamilton Sobreira. Ele é presidente da Comissão de Direito Tributário da UAB Ceará. Obrigada por ter vindo aqui ao programa, doutor. Eu que agradeço o convite, Mirella, agradeço a todos aqui do Cresce, ao presidente pelo convite também. Parabenizo aí pela luta. É importante a gente trabalhar por uma tributação justa, né? Eu creio que a sociedade, Mirella, não quer nada menos do que o devido, mas também não quer pagar a mais do que é esperado. De que forma esse aumento de impostos vai incidir sobre aluguel e sobre a compra e venda de propriedades? Olha, o setor imobiliário vai ser um dos mais impactados com a reforma tributária. A gente precisa pensar lá na frente. Uma coisa eu preciso alertar, é o que está escrito na reforma, e o outro é o que está nas entrelinhas da reforma tributária. Vamos lá. Para a gente fazer um apanhado geral, Mirella, o que é que a gente tem que ver? Esse IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, ele foi dividido em 2 aqui no Brasil. Né? CBS e IBS, dividindo de competência o que é da União e o que é dos municípios do Estado. E vai estar lá PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS num pacote só. O que a gente tinha uma tributação de mais ou menos 8% para o setor, ele pode chegar a 27%, 25,5%. Graças ao trabalho realizado pelo setor imobiliário lá em Brasília, junto com outras entidades de classe, mas especificamente aqui para o setor imobiliário, conseguiu uma redução aí da alíquota de 40%, ou seja, o que vai ser cobrado para os outros setores, em regra, em torno de 25% a 27%, vai chegar para o setor imobiliário em torno de 15,9%, entre 15% e 16%. Ainda é alto, porque a gente tinha uma tributação de 8% e hoje vai chegar a 15%, e é porque houve essa briga, esse trabalho bem feito lá em Brasília para que houvesse essa redução da alíquota geral para todo mundo. Porém, o que seria interessante para que mantivesse o setor numa competitividade adequada, numa tributação adequada, e o que está sendo trabalhado, pelo que eu já vi também, é uma redução para reduzir para 60%, a menos. A gente teve uma redução de 40%, o que se está trabalhando para reduzir para 60% para que tenha uma tributação justa. Mas vamos lá, a gente tem 40% a menos, isso resulta numa tributação, numa alíquota de 15% sobre o fato gerador. Mas há vários pontos aí que a gente precisa ver, Mirella. O primeiro ponto, tem um ponto que ele pode ser favorável ou não, dependendo do planejamento tributário que o setor possa praticar. O que é que está acontecendo agora? Estão dizendo, não é que vai ser assim, está na lei, mas muita coisa está na Constituição hoje e não é feito dessa forma. Por exemplo, um tributo que é conhecido de todo mundo é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que diz que na operação anterior que você teve o custo com esse tributo, você vai se creditar. Mas nem sempre é assim com o ICMS, embora esteja na Constituição. O que é que se diz do setor imobiliário? Que numa construção, por exemplo, que você faça, você vai se creditar dos insumos, dos bens que vocês compraram para poder realizar uma construção, por exemplo. Mas a gente não sabe se na prática vai ser assim. Uma coisa é como está na Constituição, outra coisa é como está agora no projeto de lei que está indo ao Senado, outra coisa é como o fisco vai cobrar, outra coisa é como o Poder Judiciário vai decidir que vai ser. Então tudo ainda é muita expectativa para a gente. Mas vamos lá. Vamos supor, se você me dá essa liberdade de explicar um pouco essa parte, se você tem direito a crédito disso que você investiu na tua construção, você em tese conseguiria abater. E eles vão dar um fator de redução fixo no valor de R$100 mil. Ou seja, imagina você está vendendo um imóvel de R$500 mil, você terá um fator de redução de 100 mil, ou seja, eles vão tributar essa alíquota aí de 15% ou 16% em cima de R$400 mil. Você tem essa redução. Ou seja, se você vende um imóvel de R$200 mil e tem esse fator redutor de 100 mil, você está tendo uma redução de 50%. Não sei se eu estou conseguindo ser claro para todos.
Se o teu imóvel que você vende é de 1 milhão, você tendo o valor de 100 mil de redução, ele já não é um valor expressivo, ele já significa 10%. Significa progressividade. Quanto menor o valor do imóvel, mais incentivos terá para quem vai adquirir. Quanto maior o valor do imóvel, menor será esse incentivo proporcional ao valor da redução da base de cálculo, que é o preço do bem vendido. Porque, por exemplo, eu fiz aqui, eu dei uma pesquisada nas matérias, né? A estimativa é que o imposto pago fique 15,4% maior nos imóveis com faixa de preço, né, de 240 mil, 30,7% maior nos imóveis com faixa de preço de 500 mil e assim sucessivamente, como o senhor estava explicando, né? Isso. Aí, por exemplo, doutor, muito está se falando sobre a cesta básica, né, nos noticiários, a questão do cashback, precisa ter cashback, não precisa, o imposto sobre as carnes, mas a impressão que eu tenho é que o assunto do mercado imobiliário não está sendo muito discutido. E quando o senhor traz esses dados, diz que pode saltar de 8% em média para 15%, é uma consequência que pode encarecer a moradia, e a moradia é algo essencial, quase né? vital, assim, essencial para a gente. Isso, interessante. Existe alguma justificativa de esse assunto não estar sendo tão discutido quanto o imposto sobre a carne, por exemplo? É interessante, porque parece que o termo que eu utilizo é mais vendável você tratar sobre o que você vê todo dia. Todo dia você tenta, né, se alimentar. Eu digo tenta porque, infelizmente, nem todos os brasileiros conseguem, mas tenta se alimentar. E a operação imobiliária, me parece, né, que não vende nas mídias normais. Você só vai ouvir isso sendo discutido aqui. É um canal importantíssimo para a gente ouvir sobre as nossas dores. É interessante quando a gente fala hoje, eu vou ter uma consulta com o advogado, vou ter uma consulta, né? O termo que a gente utilizava antigamente para médico é também para advogado e para contabilidade. Nessa área de reforma tributária tendo em vista as dores. Então, parece ou querem deixar um pouco mais distante quando a moradia é tão essencial quanto o alimento. Se você olhar no artigo 5º da Constituição, a gente tem direito à moradia, a férias, um salário adequado, a alimentação também, ou seja, está tudo no mesmo bolo, mas tentam deixar de lado. E assim vai passando, e assim vão conseguindo fazer um aumento. Dizem que para os imóveis de baixa renda haverá uma redução aí de 3,5%. Mas veja, 3,5% em cima de valores pequenos não significa muito. Agora veja a desproporcionalidade. Para imóveis de alto padrão, que eles estão considerando hoje, imóveis acima de 2 milhões, haverá um acréscimo de 3,5%. Sendo que 3,5% em cima de um valor de 2 milhões é um valor também considerável. E digo mais, quem fala que vai ter redução de 3,5% é o governo. A gente vai ver isso na prática quando estiver acontecendo. Se efetivamente tiverem todos os créditos, se efetivamente tiver o fator de redução. E ainda tem um detalhe, Mirelle. Eles falam em valor de referência. Se você vende um imóvel fora do padrão de mercado, que é o estipulado, que vai ser estipulado a partir do dia 31 de dezembro de 2026, o fisco vai lá e vai dizer, eu não aceito esse teu valor não. Você tem que cobrar de acordo com o valor de mercado que vai ser atualizado pelo IPCA. Isso vai ser considerado, é importante a gente ter como base a partir do dia 31 de dezembro de 2026. Ou seja, o mercado está difícil. Tem um imóvel que custa 500 mil reais. Você vende a 400 mil porque não está conseguindo vender, né, esse determinado imóvel. E o fisco vai dizer, não, eu não aceito você vender por 400 mil, porque o meu valor de referência é 500 mil. Aí lá vai mais uma briga, um debate com o fisco para comprovar por que você está vendendo valor abaixo daquele valor de referência que eles vão estipular. Isso está na lei, tá? É importante dizer que está na lei, porque pelo menos agora eles têm uma justificativa para poder fazer isso. Eles já fazem hoje, mas conseguiram colocar na lei para poder dar no projeto da reforma. Isso. Na reforma, isso eles meio que pronto. Agora eu tenho legitimidade efetiva para poder fazer isso com você e desconsiderar. Claro, o contribuinte vai ter a oportunidade de se defender, né, dentro dos meios fiscais e tributários para comprovar por que aquele valor está sendo reduzido. Mas é importante a gente se atentar para isso, né? Lembrando, tartaruga não sobe em árvore, né? Colocaram isso lá por algum motivo. Interfere também no aluguel. Isso é interessante. As operações entre empresas, aluguel, entre empresas ou pessoa física e jurídica, é cobrado também
o IVA. Ele vai ser cobrado. E veja, não está sendo cobrado aí o teu imposto de renda. Não está sendo cobrado você, empresário, se é SLL da tua empresa. E isso é só o que seria mais ou menos aí o equivalente ao PIS, COFINS e ISS da tua empresa. Isso está juntando em torno de 15% a 16%. Se você levar em consideração imposto de renda, se é SLL que vai ser cobrado, e outra, não está cobrado também. IPTU continua, Milton, continua IPTU. O ITBI continua ITBI. E se for doação, o ITCD para o Estado. Ou seja, é uma ilusão a gente dizer que a alíquota vai ficar só em torno de 15%, 16%, porque existem outros tributos que vão incidir sobre essa operação também. Algumas notícias que saíram recentemente, doutor Hamilton, já movimentam grupos de WhatsApp da categoria imobiliária, isso em nível de Brasil mesmo. Eu tenho um print aqui de uma matéria do Estadão, do dia 6 de junho. Governo faz nova mudança em imposto de imóvel e tributaristas veem alto risco de judicialização, que está relacionada à possibilidade, escutem só, de as prefeituras realizarem a cobrança do ITBI em momento anterior à transferência, ou seja, na assinatura da escritura, que é o contrato público de compra e venda, que é feito na presença do tabelião. Olha, mais um ponto interessante, Mirelle. É importante a gente observar. Já havia essa discussão anteriormente no STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, que são os últimos tribunais a darem a palavra final, e também no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, sobre esse momento da incidência do ITBI. Ora, veja só. Qual é o momento da incidência de qualquer tributo no Brasil? É o momento do fato gerador. O que é isso? Fato gerador quando acontece o fato tributável. Imagina só a doação. Quando é que acontece o imposto de transmissão, causa mortes e doações? No momento da efetiva doação. No momento da transferência é o que acontece no ITBI. O ITBI é o imposto de transmissão de bens imóveis, uma transmissão onerosa. Quando é que isso ocorre? No momento da transferência lá do cartório, né, da matrícula, da titularidade. Só o que havia sendo discutido, o que o fisco fazia, e a gente já levava ao judiciário, o que foi que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar no projeto de lei da reforma que o momento da incidência não vai ser na transferência, vai ser já na avença, no momento do contrato. Ora, o contrato não transfere nada. Esse contrato pode, inclusive, ser desfeito antes da mudança de titularidade. Se esse contrato é desfeito, Hamilton, eu já paguei, tenho direito a pagar de volta? Tem. Agora, demora. Para pagar é sempre rápido, mas para a gente pegar de volta leva um tempo e olhe se também não precisar judicializar para você pegar o dinheiro que você pagou de uma operação que nem se concretizou. Ou seja, o fisco pega esse valor, no caso o fisco municipal, que eu costumo dizer que os municípios são os primos pobres da reforma tributária, quem mais vai perder depois são os estados e, por último, ou quase nada, a União é que vai concentrar isso, né? O Pacto Federativo foi quebrado porque a União está concentrando esse valor todo na mão dela. Ah, mas ela vai distribuir? Vai, mas uma coisa aí para ela para depois chegar na mão dos municípios. É possível que a gente esteja diante de probabilidade de aumento de carga tributária de outros tributos que não estão na reforma tributária. É possível que o IPTU aumente, é possível que venham outras taxas, como veio a taxa de lixo, né? É possível que surja nova tributação. Imagina essa, arrecadar antes de acontecer o fato gerador. Isso, com certeza, vai dar margem para o advogado tributarista entrar na justiça questionando esse momento. Outro ponto que a imprensa destacou recentemente, doutor, é que o projeto permite cobrar o ITBI por valor de tabela. Pelo projeto de lei, o ITBI incide sobre o preço de venda ou valor de referência do imóvel estipulado pelo município com base nas estimativas de mercado. Vai valer o que for maior, é isso mesmo? Olha só, parece que o fisco nunca perde, né? Quando ele perde, ele já está empatando. Como eu falei, ele vai ter esse valor de referência, né, a partir do final do ano de 2026, e a partir daí ele utiliza isso como tabela. Ó, esse imóvel, pelo mercado, tem que ser isso, tem que ser assim, mas quem atua no mercado imobiliário sabe que o mercado sofre variação a depender do mês. Imagina, por exemplo, na época da pandemia, sofreu uma variação efetiva, ou para mais ou para menos, a depender do mercado. Imagina você que trabalha no Rio Grande do Sul, imagina como sofreu o impacto e aquele valor de referência fixo, né? Então, eu indico, caso haja
uma modificação na tua operação em que necessite fazer uma venda abaixo desse valor de referência que vai ser utilizado, não é como se fosse tabelado, né? Como se fosse tabelado o valor do teu imóvel. E o mercado muda de esquina para outra esquina, né? Essa área é bem própria aí do mercado imobiliário, muda de rua, muda de quarteirão. E geralmente quem faz essa atualização talvez não seja especialista na área como os colegas que estão nos acompanhando aqui do Cresce. Então, o que é que eu indico? É fazer uma avaliação correta, que já é feito, porém ter toda a documentação para justificar aquele preço de mercado. Ou seja, se você vende acima do valor de referência, você não vai pagar o valor de referência, você vai pagar o valor maior. Mas se você vende abaixo, você tem que pagar o valor de referência, ou seja, o fisco não vai perder, né? Se você vende a mais, ele vai querer cobrar o maior. E se você vende a menos, você vai cobrar o valor de referência dele, ou seja, é dali para cima, ele nunca vai perder, entre aspas. Todas essas notícias, doutor, podem fazer com que os investidores, por exemplo, deixem de brilhar os olhos para o Brasil, para o Ceará, já que a gente está aqui. Isso pode acabar dificultando investimentos imobiliários aqui? Olha, todo investidor, todo empresário trabalha com algo que a gente chama de previsibilidade. A gente precisa saber o que vai acontecer para que eu possa me organizar para fazer ou não o investimento que eu queira. Com a reforma tributária, o projeto de lei vem mudando. Tem-se uma ideia de reavaliação da reforma a cada 5 anos. Parece que vai haver uma calibração. Deu certo, não deu? A gente está indo na tentativa e erro. E isso para o empresário, para o investidor, gera algo que a gente chama insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica gera insegurança no investimento. Eu vou aplicar o dinheiro em um país, em um empreendimento que eu não vou ter certeza da minha carga tributária, porque a carga tributária vai impactar no preço. Até porque a gente trabalha no Brasil com algo que é bem justo, que é o tributo indireto. O que é que significa isso? Quem vai arcar com o ônus financeiro dessa carga tributária é quem está comprando lá na ponta. E muitas vezes pode ter uma redução de mercado. Nesse momento, imagina você tem um aumento considerável no valor final, no preço, que aqui a pessoa que vai comprar vai dizer, não vou comprar. E o investidor vai botar dinheiro para poder depois não sair e ficar com esses imóveis ou os produtos que sejam em estoque. Ele não vai fazer isso. Ele vai investir em outro local. É importante dizer que essa reforma tributária, não exatamente essa, mas a reforma tributária foi exigida pela OCDE e o Brasil fez, mas não exatamente exigida dos moldes que está, porque muitas vezes o Brasil pega o que tem fora e quer aplicar aqui dentro, quando a nossa realidade é bem diferente, se comparada a Estados Unidos ou países da comunidade europeia. Assim que acabar o recesso legislativo, doutor, em agosto próximo, a Comissão de Assuntos Parlamentares do Sistema COFES-Cresce vai retomar a atuação política, desta vez no Senado Federal. O que é que o senhor sugere para a comissão do Sistema COFES-Cresce, que está à frente, que está bastante atuante? O que a categoria ainda pode fazer? Como é que deve ser essa mobilização? Quais as dicas, as orientações que o senhor pode dar? Olha, o que eu tenho acompanhado da movimentação, né, do Cresce e também do Conselho Federal é realmente uma efetiva legitimidade de representação de classe. Eu tenho observado, já conseguiram essa redução aí de 40%, né, considerável, porque você imagina, a gente está falando aqui de uma alíquota de 15%, 16% com essa redução. Se não tivesse essa redução, a gente estaria em torno de 26%, 27%. Já é considerável. Ainda lutas a serem travadas, né? Porque assim, em sendo aprovado agora no Senado, não volta mais para a Câmara, né? Porque já foi aprovado como ela está, o nosso sistema bicameral. Se houver uma modificação do que está no Senado, volta novamente para a Câmara. É interessante que a classe, né, do setor imobiliário é uma classe que possui legitimidade, tendo em vista o número, né, de associados ou de interessados na classe imobiliária. O ideal é falar com o seu parlamentar, ir realmente a Brasília, né? Ir a Brasília e mostrar as dores, que isso não é uma dor somente do Ceará, não é uma dor somente do Nordeste, é uma dor do Brasil. Esse trabalho já está sendo muito bem feito, né? Muito bem conduzido pelo que a gente tem observado. Eu estava na última reunião do fórum e observei como é que se portou todas as entidades, especificamente aqui do Cresce, na luta em prol de
beneficiar, não é que queira pagar menos tributo, é que quer pagar tributo justo e que não impeça as suas negociações e que não impeça o crescimento imobiliário, que é um setor que tem a maior empregabilidade no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ficamos na torcida, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi uma aula. Eu sei que o senhor é professor também. Foi uma aula. Isso a gente está à disposição. É importante a gente ficar observando todos os tributos, Mirelle, paralelos que margeiam a reforma tributária, como o imposto de transmissão. Eu vou tentar dar um spoiler aqui, talvez de primeira mão. Por favor. O imposto de transmissão causa mortes e doações, que também perfaz no setor imobiliário, que não está na reforma, é um tributo que pertence aos estados de competência estadual, porém, já há debates em Brasília. A nossa alíquota máxima aqui é 8%, mas já há debates em Brasília querendo aumentar essa alíquota do ITCD, então preste atenção, para a cessão imobiliária gratuita, ou seja, traduzindo uma doação, pode ser que aumente essa alíquota para 18%, até para 25%, porque estão comparando a nossa realidade com os Estados Unidos, que esse imposto de transmissão causa mortes e doações nos Estados Unidos é bem alta, mas a questão cultural, lá nos Estados Unidos, praticamente nenhuma pessoa física compra imóvel, geralmente ele compra através da PJ, da pessoa jurídica, ou sequer nem compra, eles vão pagando aquele financiamento, quando o financiamento lá é 0, alguma coisa por cento, vale a pena nem ter, nem transferir para o seu nome. O imóvel aqui é diferente, né? Aqui eu falando em doação, você imagina você pagar em torno de 25%, algo que já era seu, por exemplo, né, e você está recebendo e ainda tem que pagar 1/4 desse tributo. A gente tem que acompanhar isso. Se o Estado vai perder a arrecadação com essa reforma tributária, se os municípios vão perder a arrecadação com a reforma tributária, a gente tem que ficar atento aos outros tributos que continuam especificamente na competência desses entes, porque pode ser que venha um impacto maior. E aqui eu não estou torcendo para quanto pior, melhor não. A gente quer efetivamente que haja uma tributação justa, não uma tributação que impeça o negócio, nem o cidadão, de ter o seu direito, aqui no caso, à moradia. É isso. Com certeza o senhor estará aqui mais vezes. Mirelle, a gente está à disposição, eu agradeço o convite, parabéns a toda a classe, parabéns, presidente, pela gestão. A gente atualiza você sobre as próximas notícias, fique atento. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.